Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui com as nossas aulas de Direito Processual Civil e vamos agora dar andamento à análise que já estamos fazendo dos procedimentos previstos no CPC. Muito bem, iremos ver agora o artigo 347, ainda na nossa sequência. Lembre-se, nós já vimos um monte de coisas. Eu estou trabalhando uma linha do tempo com vocês já há algumas aulas, estão lembrados? Na última aula, o que nós vimos? Só para recapitular, contestação. Acompanhando a contestação, que é a defesa, a grande defesa do réu, onde ele deverá, lembra, rebater tudo o que o autor disse na petição inicial. Em não o fazendo, se ele deixar de rebater algum argumento, o juiz deverá entender aquilo como verdadeiro por parte do autor. Muito bem, além da contestação, nós tivemos aí também a reconvenção. Vocês estão lembrados? Reconvenção agora que acompanha, né, a própria peça da contestação, onde o réu, demonstrando que na verdade quem tem direito é ele e não o autor, ele na reconvenção pode pedir contra o autor. Entendeu? Na mesma ação. Muito legal. Nós também vimos a revelia. Estão lembrados da revelia? A revelia é muito importante. É quando o réu não se defende, quando ele não contesta dentro do prazo. Então ele é tido como o réu revel. Bacana. Claro que isso tem consequências. Ora, a primeira e óbvia. O juiz deve entender que tudo que o autor falou na petição inicial é verdade. Sim, mas isso é o efeito da revelia. E veja, nós comentamos na última aula, nem sempre haverá os efeitos da revelia. Nem sempre. Então fique atento. Talvez não haja, dependendo da situação. Colocamos as exceções em que não haverá. Uma coisa que eu quero deixar claro só para lembrar, haverá revelia. O réu não se defendeu. Mas não haverá o efeito da revelia, que é o juiz entender que tudo que o autor disse, então, na petição inicial, é verdadeiro. Em algumas situações, o juiz não poderá fazer esta presunção de veracidade dos argumentos das alegações da petição inicial. Tudo bem? Um deles, por exemplo, quando a ação trata, cuida sobre direitos indisponíveis. Tudo bem? Então, só a título de exemplo. Se você não lembrou de alguma coisa que eu comentei aqui, olha que eu não falei nada, hein? Volte naquela aula, dá uma olhadinha, reveja para você fixar a temática. Tá certo? Veja que nós estamos acelerando um pouco mais, né? Sim, porque agora nós já temos algum conhecimento, não temos? Oh, muito conhecimento, professor! Muito conhecimento! Muito bem. Então, por isso eu já consigo ir acelerando um pouco mais o nosso processo de aprendizagem. Exatamente. Porque você já tem um certo conhecimento, já entendeu mais ou menos como é que acontece, já percebeu que o Código de Processo Civil não é um bicho de 7 cabeças? Não, 3, 4 no máximo. Então veja que agora você já tem um certo conhecimento e conforme eu for falando já dá para compreender. Principalmente, pessoal, se você fez o que eu mandei. O quê? A linha do tempo. Se você já vem riscando a sua linha do tempo e colocando cada pauta que nós estamos analisando naquela sequência lógica. E agora vamos continuar nesta caminhada. Então preste atenção. Após dessa fase da contestação, nós entraremos no chamado saneamento do processo. O que é o saneamento do processo? O nome saneamento, sanear, é limpar, é arrumar. E é mais ou menos isso. É nesse momento que o juiz, entra em ação, propriamente dito. Claro, o juiz pode ter feito um monte de coisas desde a petição inicial. Aliás, desde o início da ação. Lembra da tutela provisória? Exatamente. Então veja, aqui nesse momento, imaginemos que houve apenas a petição inicial, os trâmites, e aí veio a contestação. Muito bem, agora o juiz, preste atenção, o juiz, ele tem nas mãos a petição inicial, com as alegações do autor, os pedidos do autor, e ele tem também a defesa do réu, isto é, a contestação, com toda a historinha do réu, a outro lado, a versão dele, com as alegações dele. Bom, agora ele está com a faca e o queijo na mão, você concorda? Ele tem a petição inicial, a historinha de um lado, e a contestação, a historinha do réu do outro lado. E agora, o que ele faz? Bom, agora ele passa a se preparar para a sentença, para decidir a ação, para dizer se o autor tem razão, se é procedente o pedido do autor ou não é improcedente.
É isso que nós vamos começar a ver agora, através do saneamento. E o que o juiz faz primeiro? Bom, antes de tudo, ele vai limpar o processo, arrumar o processo. É o que a gente chama de saneamento. Vamos lá? Vamos começar a ver esse artigo? Acompanhem comigo juntinho. Vamos lá. Artigo 347, veja bem, capítulo 9, das providências preliminares e do saneamento. Na verdade, aqui nós temos um grande capítulo, meio nebuloso, né? Porque o juiz pode fazer muita coisa aqui, tá? Ou às vezes pode até não fazer quase nada. Depende da situação e do caso concreto, da ação. Mas vamos lá para o 347, que, lembrando, o que vai cair na nossa prova, o que está escrito lá na petição inicial, no Código de Processo Penal, tudo bem? Lembra que ele vai utilizar as informações do código na prova. O 347 diz assim, finalizado, acabou o prazo para a contestação, o juiz tomará, conforme o caso, veja, conforme o caso, ele já deixa em aberto muitas possibilidades. As providências preliminares constantes das sessões desse capítulo. Muito bem, e ele começa a falar, primeiro situação que o juiz vai encarar, primeiro, da não incidência dos efeitos da revelia. Por isso eu alertei sobre aquilo no comecinho do nosso bate-papo de hoje. O 348 diz assim, se o réu não contestar a ação, se não houve contestação, é revelia, não é? É. O juiz verificando, agora, a inocorrência do efeito da revelia, a maldade, é pura maldade, João, inocorrência, tá? Ele não falou ocorrência. Você percebeu? Ele falou inocorrência. Quando ele coloca isso, pessoal, lembre-se, ele está dizendo que não ocorreu o efeito da revelia, tá? Não ocorreu. Então vamos lá. Muito bem? Está em vermelho, né? Eu destaco aqui em vermelho e você, no seu material didático, você deve circular esse in com muito carinho, tá? Porque o que ele está dizendo é, houve revelia? Houve revelia. Mas não houve o efeito da revelia previsto no artigo 344 que trata disso. O que ele quer dizer traduzindo? O juiz não vai entender que o que o autor está dizendo é verdadeiro. Não. O autor terá que provar o que ele alega. Você lembra que nós já falamos sobre isso, né? O autor agora, mesmo sem contestação, tem que provar o que ele está falando lá na petição inicial. Muito bem, então nesse caso o juiz ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir. Agora ele tem que falar, como é que você vai provar o que você está alegando? Se ainda não as tiver indicado, porque, como eu disse lá atrás, é possível que na própria petição inicial, lembra disso, pessoal? Petição inicial, pode ser que na petição inicial ele já tenha dito, olha, eu vou provar através desse documento que já estou juntando aqui no processo. Vou provar através da oitiva de tal e tal testemunha. Coloca o nome das testemunhas, tudo bonitinho, nome, tudo certinho para saber quem é. Então ali ele vai indicar como ele vai provar. Ele pode até solicitar ao juiz que providencie alguma prova, que talvez ele não consiga, tá? Algum documento junto a um banco, por exemplo, pode solicitar que o juiz quebre o sigilo bancário, tá? Do réu e solicite lá extratos da conta bancária do último mês, dos últimos 2 meses, dos últimos 3 meses, data da ocorrência de algum fato que está sendo discutido no processo. É possível? É possível. O juiz pode quebrar o sigilo bancário. Claro que, por ser um direito fundamental, você não pode sair quebrando, né? Tem que ter um motivo, tá certo? Mas é possível, não tem problema. Tudo bem? Mas tem que solicitar. Muito bem, vamos lá. Então, só um exemplo. Que provas ele vai colocar? Isso é o saneamento, são as previdências preliminares. Outra, 349. O réu revel, então ele é revel, ele não contestou. Será lícita ao réu revel, a ele réu, será lícita a produção de provas. Sim, contrapostas às alegações do autor. Desde que se faça representar nos autos, ele tem que ter alguém no processo falando por ele, né? Há tempo de praticar os atos processuais indispensáveis à produção dessa prova. Então, aquilo que nós falamos lá atrás, você vai se lembrar? Mesmo que haja revelia, isso não impede que o réu venha ao processo posteriormente. Quando posteriormente? Após o prazo da contestação. Ele entra no processo.
Lá atrás ele cochilou, ele não quis se defender, mas de repente dá uma luz, ele não, eu vou lá no processo, eu vou tentar mostrar que eu tenho razão, e ele entra. E ele vai participar do processo. E ele pode fazer prova? Pode. Até pode. Porque, veja bem, do mesmo jeito que o juiz falou para o autor, ele já entregou a petição inicial, não foi? Lá atrás. Ele falou agora para o autor dizer quais as provas que ele vai trazer, também ao réu, depois que passou o mando de contestação, poderia solicitar, olha, traga as provas que você acha que vão, comprovar que o autor não tem razão. Claro que aqui já fica uma coisa mais, como diria, meio manca, porque afinal de contas ele não tem a contestação. Porque na contestação ele faria as alegações dele, ele só teria que provar as alegações, vai ficar mais difícil a defesa, mas ele pode, tanto que, olha aí, o código confirma. O código aqui do lado possibilita que ele venha e pratique também atos para fazer provas. Tudo bem? Boa, bacana. Ótimo, vamos lá. Outro ponto, olha agora. Fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Porque no fundo, o que o réu vai fazer quando ele se defende, pessoal? Raciocina comigo aqui, ó. Aqui não é nem decorar, é pensar. Veja bem, o réu está pedindo algo, está dizendo que ele tem algum direito. O que você vai fazer? O autor está dizendo que tem algum direito. O que o réu pode fazer para se defender? Bom, ele pode indagar, alegar algum fato que impede o direito do autor, que modifica o direito do autor, ou até mesmo que extingue o direito do autor, entendeu? O autor diz que o réu deve um dinheiro para ele de um negócio que eles fizeram. Aí vem o réu e prova que não fez nenhum negócio. Pronto, impediu o direito dele, a solicitação dele. Ou o autor fala que o réu lhe deve 100 mil e o réu entra e fala, ó, mas vem cá, tem aqui um recibo, eu já paguei 60 mil para ele, eu só devo 40. Ó, vai modificar, percebeu? O extintivo, ele apresenta ali de repente um recibo dos 100 mil, pronto, acabou, fim de papo. Bom, isso para entender essas palavrinhas que vão fazer a gente compreender melhor o que nós vamos ler. Olha lá, muito bem. 350. Se o réu alegar, e aqui eu acredito em tese que ele tenha feito a contestação, né? Se o réu alegar um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, porque aí você está atacando o direito do autor, né? O autor, será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de provas. Então, veja bem, o réu, quando vem na sua defesa, ele usa uma dessas três situações. Ou ele cria algum fato, ou ele alega algum fato que impede o direito, modifica ou extingue o direito do autor. Nesse caso, o juiz fala assim, pô, mas peraí, então vamos ver, né? Chama o autor. Olha, o réu falou isso, isso e isso. E aí? Muito bem, e aí o autor, ele poderá, entre aspas, né? Agora, fazer uma nova alegação. Se manifestar a respeito daquelas alegações do réu. Por quê? Pode ser que seja verdade, ou pode ser que não seja. Percebeu? O autor pode dizer, olha, esse recibo de 60 mil aí que ele está, essa assinatura não é minha, seu juiz, isso é falso. Eu nunca assinei isso aí, eu nem sei que documento é esse. Olha que a coisa está complicando, hein? De repente, o réu, será que ele falsificou um recibo? Falsificou a assinatura do autor? Pode ser ou não. Tem que ver isso aí, hein? Então, é uma situação que você tem que chamar, obviamente, o autor para ele falar, olha, como é que fica isso aqui? E aí vem o prazo, como sempre, pessoal, bacana, né? Olha lá, prazo, nós temos o prazo de 15 dias, circula esse prazo aqui de 15 dias, tá bom? E ele pode, inclusive, produzir provas sobre isso, tá legal? Ainda das alegações do réu, tudo isso naquelas providências preliminares, hein? O juiz, então, ele está analisando o que o réu falou. Vamos lá, ó, acompanha. 351, das alegações do réu. Se o réu alegar, preste bem atenção, qualquer das matérias enumeradas no 337, uai, o que é isso? Simples, meu querido. O 337 é aquela defesa técnica, tá lembrado? Naquele momento, o réu, ele não vai falar sobre o direito do autor, não vai dizer que o autor não tem direito ao que está... Não, ele vai atacar o processo, ele vai dizer que a petição inicial é inepta, não dá para entender nada que está escrito ali. Ele vai dizer que houve perempção, que houve decadência do direito. Ele vai dizer que, não está dizendo que ele não tinha direito, só está dizendo que não dá mais para ele pedir, entendeu? Então ele vai trazer alguma forma de defesa atacando a petição inicial.
Vai dizer que há uma incompetência relativa ou absoluta por parte do juiz? Alguma coisa desse tipo. É essa a defesa. Se ele vier com qualquer dessas matérias, o juiz determinará a oitiva do autor também no prazo de 15 dias, permitindo a produção de provas. Olha, ele está falando aqui que, vamos lá, ele está dizendo que já houve a perempção, a decadência, entendeu? Que prescreveu o direito. E aí, autor, como é que fica? Houve ou não? Entendeu? Ele vai falar que talvez você já tenha entrado com essa ação e já tem uma sentença. Ah, já fez coisa julgada isso aí. E aí o autor é chamado, fala, opa, fala aí o que houve. Não, sim, eu entrei com uma outra ação contra ele, mas foi por outra coisa. É outro negócio que nós tivemos e que ele também não me pagou. E esse aqui ele também, mas essa situação é diferente daquele outro processo. Ah, bom, as partes são as mesmas, mas a causa de pedir, o motivo é outro. Aquele processo que já teve sentença, eu ganhei ou não importa. Mas aquele era sobre uma outra situação. Esse aqui, a situação é diferente. É outro negócio que eu fiz e ele também não me pagou. É que eu tinha muitos negócios com ele e ele foi, pisando na bola comigo, foi deixando de me pagar em várias situações. Eu fui entrando num processo de cada vez. Pronto, ele veio e se explicou. Mas o juiz vai chamar o autor para falar, claro, como é que o juiz vai saber? Não dá para adivinhar, entendeu? Boa essa, né? Mais ou menos parecido com o que nós vimos em cima, a única diferença é que no 350, o réu está atacando o direito do autor. No 351, não é o direito, é a petição, lembra? Aquela defesa processual, técnica. Muito bem, vamos ao 352. Verificando a existência de alguma irregularidade ou vícios sanáveis. Como assim? Algum defeitozinho, né? Às vezes um determinado documento que foi juntado, ele está muito apagado, não se consegue verificar com clareza os dados do documento. O juiz então pode solicitar um novo documento, legível dessa vez, né? Tá? Isso é uma falha, é um problema, sim, mas dá para sanar. O juiz então determinará a sua correção, que arrume, né, algum detalhe que falta, em prazo nunca inferior a 30 dias. Nossa senhora, o que foi isso? Em prazo nunca superior a 30 dias. Eita, que olha, a idade está batendo? Não, isso aqui ficou feio no vermelho, será que não ficou? Deixa eu ver. Ah, ficou aparecendo bastante, né? Olha lá, prazo nunca superior, no máximo 30 dias. No máximo 30 dias para arrumar. Ora, se é uma irregularidade ou um vício sanável, 30 dias é um prazo mais que suficiente para você regularizar. Então não pode passar disso. Por quê? Senão começa a procrastinar, o processo começa a ficar muito lento, né? Muito bem. O 353, cumpridas as providências preliminares, e é aqui que o juiz está, entre aspas, arrumando, né? Acertando o processo, vendo se está tudo certinho, porque ele já está preparando, porque depois ele vai dar a sentença. Então, se faltou um documento, se tem alguma coisa irregular, tem que arrumar. Boa. Cumpridas as providências preliminares, ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo. Quer dizer que ele já pode julgar a ação? Já. E tem um nome bem interessante, você viu? Julgamento conforme o estado do processo. Pessoal, não é de se surpreender. Porque raciocina uma coisa comigo. Teoricamente, o juiz agora tem a petição inicial e tem a contestação. É ou não é? É. Dependendo do assunto, dependendo do tema dessa ação, pode ser que só dele ver as duas petições ele já sabe. Ele já decide. Talvez não seja necessário maiores provas, ou, preste bem atenção, talvez seja uma ação que trata de documentos. E os documentos foram todos juntados. Entendeu? O autor juntou os documentos na petição inicial, o réu juntou os documentos na contestação. Ora, o juiz está com tudo na mão. Agora ele só tem que analisar e decidir. Então ele poderia, neste momento já? Poderia. E a gente chama de julgamento conforme o estado do processo, porque ele já está num estado suficiente para julgar. Vamos lá? Vamos ver como é que funciona isso aí?
Muito bem. O juiz pode, por exemplo, extinguir o processo, dar extinção do processo. Nós vamos ver, ó, ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 485 e 487, incisos 2 e 3, que na verdade, preste atenção, nós vamos passar por ele, mas são as situações em que o juiz extingue o processo com julgamento do mérito ou sem julgamento do mérito, né? O juiz, então, proferirá a sentença. Sim, ele vai e julga, decide. É para isso que ele está ali. Muito bem. Então, nós vamos ver o do 485 e também o 487, a contento, tá bom? Aí, continuando. Só por enquanto, entenda, ele pode extinguir o processo, acabar o processo. Acabou. Vai dar a sentença e fim de... Porque quando ele dá a sentença, pessoal, quando um juiz dá uma sentença, ele não faz a sentença para ele. Ele entrega a sentença para as partes. Está aqui o que eu decidi. É assim que vai ser. Ponto. Entendeu? Fim de papo. Ô João, mas ele pode extinguir o processo sem julgar? Pode. Pode, dependendo da situação. Às vezes, o autor e o réu não vêm mais no processo, some. Ele manda intimar, manda chamada, ninguém faz nada, todo mundo sumiu. Os advogados falam que não tem mais contato nem com o autor, nem com o réu, não sabe onde está. O juiz extingue o processo. Pode acontecer, pessoal. Num divórcio, imagina um divórcio. Marido e mulher estão brigando para ir cada um para um lado. Né? O pau tá comendo. No meio do caminho, os dois acabam batendo um papo, conversa, coisa e tal, né? Ele leva umas flores e conversa, e ela perdoa, e pronto, voltaram. Voltaram. E aí, informa os advogados, olha, as partes não têm mais interesse no processo. Pronto, o juiz extingue o processo sem julgar o mérito. Acabou. Por fim do processo. Isso quando o casal não se reconcilia e some, nem fala com os advogados. Aí... os advogados falaram, nós não sabemos, eles não dá para localizar mais as partes. Aí ele extingue o processo. Isso acontece. É isso. Muito bem, vamos lá. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, então ele vai julgar ou decidir uma parte do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. O que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, é um recurso, pessoal, tá? O juiz poderia, entre aspas, julgar um pedaço, porque lembra quando eu falei para vocês que o autor pode pedir um monte de coisa? Pode. O juiz poderia decidir sobre algumas das coisas e outras não. De qualquer forma, não é bem uma sentença propriamente dita, porque sentença é só a hora que põe fim ao processo. O processo vai continuar com as outras situações. Mas ele poderia, a parte que não se sentir incomodada com a decisão do juiz, achar que não está, ele pode entrar com um agravo. É um recurso contra a decisão do juiz no meio do caminho, tá? Porque não é uma sentença. Não é uma sentença, tá? É uma decisão, talvez uma decisão interlocutória, podemos colocar assim, eu diria que é um pouco mais, mas vamos lá. E a esse tipo de decisão, o que cabe? Agravo de instrumento. É o recurso previsto no Código de Processo. Veja, nós já estamos começando a comentar sobre recursos. É porque estamos caminhando para o final aqui, né? Então, já estamos começando. Então, o recurso possível para uma decisão interlocutória no meio do processo, é o chamado agravo de instrumento. Tá legal? Bacana, você pode impugnar, você pode conseguir rebater, combater essa decisão do juiz, isso é impugnar, através do agravo de instrumento. Beleza? Não se preocupe, depois nós vamos falar só do agravo de instrumento, tá? E dos demais recursos. Vamos lá, continuando. Julgamento antecipado do mérito. Aqui vai julgar o mérito. O mérito. O que é o mérito? É quem tem razão. É quem está certo, tá? 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, antecipadamente. Ele vai acelerar a decisão dele, a sentença. Proferindo sentença com resolução de mérito, quer dizer, decidindo, o autor tem direito ou não. Isso é mérito. O autor tem razão ou não. E quando que ele pode antecipar e já decidir o pedido? Quando? Não houver necessidade de produção de outras provas. Na verdade, isso eu já havia comentado com você. Você está lembrado? Nós já falamos sobre isso. Ora, se é um processo onde são só documentos que vão provar tudo, para que eu vou ouvir mais alguém? Porque, sim, muitas vezes você, além dos documentos, que é o que seria o suficiente, as partes também colocam testemunha, põe, não, mas pelo sim, pelo não, tem também essa testemunha aqui e tudo mais, que estava lá quando nós assinamos o contrato. Sim, mas eu estou com o contrato na mão, assinado, bonitinho, com a assinatura das testemunhas, tudo reconhecido em cartório. Não precisa da testemunha. Mas as partes podem colocar. Mas o juiz fala, não carece. Desnecessário.
Estou com o documento na mão, tudo comprovado, bonitinho, então já posso decidir. Entendeu? Não há necessidade da produção de outras provas. As provas que já compõem o processo bastam para ele decidir quem tem razão. E outra, segundo item, em que o juiz pode antecipar aí a visão do mérito. O réu for revel, olha, então ele não se defendeu, e ocorrer o efeito da revelia. Entendeu? Ocorreu o efeito da revelia. Então vai haver o efeito. O juiz então vai presumir que o que o autor falou é verdade, porque o réu não se defendeu. E veja agora, e não houver requerimento de prova na forma do 349. Você lembra que apesar do réu ser revel, ele pode vir ao processo depois do prazo da contestação? Pode. E aí ele pode até produzir prova, ele pode pedir para o juiz para fazer alguma prova, trazer alguma prova. Pode. Mas e se ele, além de revel, ele não entrou no processo? Não entrou. O juiz entrou na fase de saneamento, né, providência preliminar, nada do réu. Ora, meu rei, o que ele faz? Ele chega o sarrafo, vamos à sentença, ora. A ação não versa sobre nenhuma exceção aos efeitos da revelia. Não versa. Então ele pode decidir com o que ele tem nas mãos. O quê? Só a petição inicial. Claro que possivelmente com as provas que o autor trouxe. O réu não se defendeu. Veja, ele foi citado validamente. O réu está sabendo do processo. Ele recebeu uma cópia da petição inicial. Está tudo certinho. Ele não veio e se defendeu. Olha, por que será? Por que será? Então o juiz vai entender que é tudo verdade. Ele não quis se defender, então tá bom? Então, neste caso também, houve efeito de revelia, o juiz vai julgar antecipadamente o mérito. Vai dizer que o autor tem razão e acabou a conversa. Sentença. Fechou. Tá ok? Bacana, né? Muito bem. Vamos lá? Olha agora. Ainda, aqui é o julgamento antecipado do mérito. Mas existe também o julgamento antecipado parcial do mérito. Vamos lá? Olha aqui, ó. 356. O juiz decidirá, e nós estamos falando já de sentença, hein? O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcelas deles. Então, de novo, quando eu falei de parcial, foi aquilo que eu comentei. Você pressupõe que existem vários pedidos. Ora, em havendo vários pedidos, o juiz, em tese, quando ele vai dar a sentença, ele julga todos os pedidos, decide sobre todos eles. Mas, eventualmente, há a possibilidade dele decidir sobre alguns e não sobre outros. Quando? Olha aí, ó. Primeiro, quando algum pedido ou alguns dos pedidos se mostrarem incontroversos. O que é incontroverso? Bom, o que é uma contradição? Teoricamente, é quando um contraria o que o outro diz, né? É uma contradição. Aqui não. Preste atenção. O autor falou que tem um determinado direito. E o réu? Ele tem razão. Ele tem esse direito. Acabou. O juiz vai decidir o quê? O autor falou que tem esse direito e o réu concordou? Falou, na verdade, ele tem esse direito, sim. Isso aí ele tem. Fim de papo. Isso é incontroverso. Quando um alega um direito e a outra parte também confirma, sabendo que o direito alegado é contrário ao interesse dele, mas ele confirma, ele confirmando, pronto, é incontroverso. Beleza? Bacana, né? Vamos pro próximo, olha aí, meio óbvio, né? João, mas por que é parcial? Porque pode ser que hajam vários pedidos e um ou alguns sejam incontroversos e outros não. Pode ser que o réu fale, olha, esse pedido ele tem razão, ele tem direito, é verdade, isso aí. Mas aqueles outros não, aqueles outros lá não, não, aqueles lá não. Esse cara tá doido, onde tá pedindo isso aí? Pode ser? Percebeu a ideia? Vamos lá. Outro, estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355. Como assim, estiver em condições de julgar? Pessoal, de novo, olha o 355, tá vendo? Já está falando aqui, ó, não há necessidade de mais provas. Houve efeito da revelia, então acabou. O juiz pode julgar. Mas ele não tem que julgar tudo? Talvez. Tudo vai depender do caso concreto. Mas de repente, como eu já disse, pode ser um pedido muito grande, ou vários pedidos. Talvez alguns deles sejam possíveis ter efeito da revelia e outros não.
ou alguns deles, dos pedidos, o autor trouxe prova suficiente e alguns outros terão que fazer novas provas, porque não tem prova suficiente daquele. Como se fosse, alguns dos pedidos tem documento que comprova, então não tem problema, pode pagar. Ah, mas tem alguns aqui que ele vai ter que provar através de testemunha, então vamos ter que ouvir testemunhas. Então eu vou adiantar o que já for possível. Essa é a ideia, beleza? Vamos lá. Parágrafo 1º. A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Aqui, querido, aqui a gente começa a entrar, estamos começando a falar de sentença, estamos começando a falar de liquidação de sentença. Quando ele fala líquida, vamos traduzir de forma bastante simples para não ter problema. É quando é um valor que já está definido, é tanto, ponto. Ah, são 5 mil reais, então são 5 mil reais, por quê? Porque está aprovado, ele pediu 5, ele provou que é 5 e acabou. Isso é uma obrigação, é uma existência de uma obrigação líquida. Líquida porque você sabe o valor. Agora, quando que seria ilíquida? Quando você tem que ainda calcular o valor, percebeu? Você pode estar falando muitas vezes de uma obrigação que já vem por muitos anos, com juros em cima, você pode estar justamente discutindo esses juros. Então, talvez seja necessário fazer uma série de cálculos para se chegar ao total. Por isso que ela é ilíquida. Talvez tenha que converter, vamos imaginar que quando você fez aquela obrigação, olha só, hein, era cruzado, ou era cruzeiro, depois foi mudando para cruzado novo, RV. O pessoal mais maduro vai lembrar dessas coisas. Quando o dinheiro foi mudando de nome, e quando mudava, cortava zero e tal. Rapaz, como é que está esse valor hoje? Então, tem que calcular. Então, não é líquido. Percebeu? Vamos ter que fazer cálculo. Isso quando depender de outras coisas ainda, tá? Estou tentando simplificar ao máximo, só para a gente guardar essa ideia, tá? Mas aí o juiz, ele já reconhece isso. Tem um valor certo aqui, tá aqui, e o outro tem um valor que tem que ainda calcular lá no final, vamos ver, tá bom? Bom, outro. A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito. Olha o aqui de novo, independentemente de caução seria uma garantia, né? Ainda que haja recurso contra esse interposto. Quer dizer, quando o juiz julgou parcialmente, se você tem, por exemplo, uma decisão que já reconhece uma dívida num valor específico, tem outros pedidos que ainda vão ser analisados. Mas esse aí, que envolve um determinado valor e já está certo, resolvido, confirmado, o juiz viu que é isso mesmo, já pode a parte executar. Pedir para receber isso aí, entendeu? Mas a outra parte entrou com ação, o réu entrou com ação, com agravo, mesmo assim já pode. Se o juiz vai mandar, né, entra com execução. Ele vai receber outra conversa, mas ele já pode. Ou pode pedir a liquidação. Olha, isso aqui tem que fazer um cálculo. Tudo bem, manda calcular, vamos calcular. Entendeu? Ele, parte, pode até contratar alguém para fazer o cálculo e apresentar para o juiz, pegar minha parte logo, né? Possível. Tudo vai depender do caso concreto. E os outros pedidos? Bom, aí vamos aguardar para fazer prova, fica mais para o final, tá? Muito bem, vamos lá. Na hipótese do parágrafo 2º, acabamos de ler, se houver trânsito em julgado, quer dizer, como assim trânsito em julgado? Aquela decisão parcial do juiz, lembra? Ele deu uma decisão. Se a outra parte não concorda, tem que entrar com o quê? Agravo de instrumento. Mas o agravo de instrumento tem prazo. Se passar o prazo e não agravar, esquece. Acabou. Não dá mais para discutir aquilo. Entendeu? Transita em julgado. Mas você tem um prazo, você pode recorrer. Não recorreu porque você não quis. E aí, perdeu o prazo, não dá mais para recorrer. Tudo bem? Transita em julgado. Muito bem. Muito bom. Vamos lá. Então, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. Definitiva. E quando que ela não seria definitiva? Bom, o juiz pode, por exemplo, já calcular tudo, mas não entregar ainda para o autor, em tese. Deixar guardado numa conta judicial, mandar o réu depositar na conta judicial para ver, porque ainda há uma ação ou algo assim, entendeu? Então pode ser que ele não pegue imediatamente, mas já está separado, já está ali no forno prontinho para ele. Agora, regra geral, ele vai pegar, tá? Tudo bem? É que depende do caso concreto. Na tua prova, ele não vai entrar em maiores detalhes.
Tudo bem? O que ele pode perguntar? Em havendo decisão parcial de mérito, se houver trânsito julgado a decisão, pode executar? Pode. E a execução será definitiva daquela parte, tá? Que já transitou. E ainda não tem a sentença final. Tudo bem? Então, é mais ou menos isso que ele deve perguntar para você, tá? Não vai entrar em maiores detalhes, né? Muito bem. Quarto, a liquidação. A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito, aquela decisão do juiz que já analisou, já decidiu sobre parte dos pedidos, poderão ser processados em autos suplementares, meio que separar, né, o processo, fazer um outro processinho adendo ali, né, a requerimento da parte ou a critério do juiz, entendeu? Quer dizer, essa liquidação, para não ficar tudo naquele processo, para não inclusive ficar meio complicado, né, você pode, aquela parte que já foi decidida, aqueles assuntos, aqueles pedidos que o juiz já decidiu, tá? Você vai pedir para liquidar, você quer que calcula para você já pegar a sua parte, porque aquilo ali já está certo, tá bem? Vamos cumprir aquela decisão. Então você pede para que seja processado em separado, em apartado. Então você ainda tem o processo principal, que vai decidir mais algumas questões, alguns pedidos, e você vai ter um outro processinho grudado nele, tá? Onde vai ser feita a liquidação e o cumprimento daquela decisão interlocutória, né? Ou aquele julgamento parcial do mérito. Tudo bem? Tá? Só para ficar mais organizado. Você já pensou que bagunça? Senão, você vai entrar com uma petição. A petição é sobre os pedidos ainda que vão ser tratados ou que já foi decidido? Percebeu? Fica muito confuso. Agora, se você fizer um suplementar, fica mais fácil de você tramitar, trabalhar dentro do processo, tá? Fica mais razoável, né? Mais lógico. Muito bem, vamos lá. A decisão proferida com base neste artigo, né, é impugnável. Sim, claro, por agravo de instrumento. Presta atenção. Qual decisão? Ele falou neste artigo. O artigo, pessoal, é esse, do julgamento antecipado parcial do mérito. Ora, o juiz, ele julgou. Peraí, julgou? Não, vamos com calma, tá? Entenda. Nessa situação aqui, não é que ele julgou, tá? Porque quando você fala julgar, toda vez que o juiz toma uma decisão, ele está julgando. Você concorda comigo? Toda vez que ele decide algo, ele está julgando. Não deixa de ser. Aqui não é uma sentença, porque a sentença põe fim ao processo. Acaba o processo. E o processo não acabou. Ele já decidiu sobre alguns pontos do processo. Talvez até porque o réu concordou. Falou, não, esse dinheiro aí eu devo para ele, sim. Ah, mas aquelas outras coisas lá eu não devo, não. Pronto, se tem uma parte que ele já confirmou, é incontroverso. Então pode mandar executar e paga para ele. O que você mesmo disse que deve, então acabou, paga. Entendeu? Nessas situações, você pode recorrer? Pode. Poder? Pode. Só que como não é sentença, você pode entrar com agravo de instrumento. Tudo bem? Aquilo que nós já falamos lá no começo, ele só está reiterando aqui no final. Você pode entrar com agravo, você pode recorrer da decisão do juiz, entendeu? Porque veja, é decisão, não é uma sentença ainda. Apesar de que a sentença é um tipo de decisão. Belezinha? Fácil, né? Acho que não é difícil não, dá para entender. A gente vai facilitando, a gente vai tornando ela mais palatável, né? Uma linguagem mais simples, tudo bem? Porque lembre-se, é um concurso para escrevente, tá? Não é para juiz. Então você não precisa se aprofundar na temática, você tem que compreender a lógica desse processamento, para que você não tenha que decorar tanto, né, pessoal? Para que você possa compreender, entender. E se você entende, na hora que cair uma questão, é só você lembrar em que parte você está, né? Em que momento você está do processo. E aí você mais ou menos sabe o que pode acontecer. É uma questão, você percebeu, como eu falei lá na primeira aula, é bom senso, tem uma lógica, beleza? Vamos lá, continuando. Do saneamento e da organização do processo. Olha, ainda estamos nessa fase, não saímos. Quer dizer que parte do que o juiz pode fazer nesse momento, após a contestação, é julgar. Pode julgar tudo, como pode fazer um julgamento parcial, de mérito ou não. Muito bem, ainda do saneamento. Vamos lá, 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, aquelas situações todas de procedimentos preliminares, de julgamento conforme o processo, né? Muito bem. Não ocorrendo nenhuma delas, deverá o juiz, em decisão de saneamento,
e de organização do processo. Vamos lá, o que o juiz pode fazer também nesse momento? Porque tudo isso aqui está no mesmo momento. Por isso que eu falei que é um ponto, é uma situação muito nebulosa, digamos assim, né? Muito nebulosa, tá certo? Então vamos lá. Ele pode, primeiro, resolver as questões processuais pendentes, se houver. Então, se tem alguma questão processual envolvida, que tem a ver com o processo, tá? Ele tenta já ver se consegue sanar aquilo. Pode ser muita coisa, pessoal, muita coisa, tá? Envolve processo, pode ser um documento, entendeu? Pode ser uma intimação que foi solicitada, ainda não foi providenciada. Bom, de qualquer forma, por ser tanta coisa, né? Só aguarde. Resolver as questões processuais que estejam pendentes. Se houver alguma, que às vezes nem tem nada, né? Outro, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade provatória. Ele tem que dizer exatamente sobre qual alegação, qual fato, parte da historinha que eles estão falando, que vai ter que ser provada, especificando os meios de prova admitidos. Veja bem, na hora que ele está nessa parte de saneamento, presta atenção, nem tudo o que o autor e o réu falou precisa provar. Nem tudo, tem coisas que não tem necessidade de fazer prova. Ou porque é óbvio, ou porque ele já juntou um documento provando isso. Mas algumas coisas se faz necessário provar. Entendeu? É nesse ponto. Aí o juiz vai, de toda a história, tem histórias que são grandes, hein? Ele vai pegar aquelas coisas, aquelas partes da história, que se fazem necessário prova. Entendeu? Que tem que fazer prova. E aí vai determinar como que vai ser feita essa prova. Tá? É isso aí. Pode ser através de uma oitiva de testemunha, vamos ouvir uma testemunha. Pode ser através da oitiva das partes, as partes vão falar. Pode ser através da solicitação de um documento em algum órgão público que vai provar o que você está dizendo. É possível, tudo isso aí faz. Tá legal? Muito bem. Terceira situação, olha lá. Definir a distribuição do ônus da prova. Observar o 373. Pessoal, ônus da prova é quem... Ônus é obrigação. Ônus é obrigação. Ele vai definir quem é que tem a obrigação de provar. Geralmente, qual é a regra? Quem alega deve provar o que está alegando. Entendeu? Deve provar o que está alegando. Então, tem que fazer prova. Então, eu falo assim, ó, o Igor é um homem muito rico. Abastado. Dono de muitas propriedades. Muito dinheiro aplicado. Muito bem, homem poderoso, cheio de... Como é que eu provo isso? Seu juiz, pede uma cópia do imposto de renda dele. Olha, bom, tem que ver se o juiz vai topar fazer isso, né? Mas é possível. É possível. Ou eu posso pedir, sei lá, uma cópia da conta bancária dele. Nossa, nem vai caber de tanto zero que tem ali na conta de dinheiro, viu? Tanto zero do outro lado dos números. Ou eu posso pedir para o juiz solicitar ao cartório de imóveis uma lista do patrimônio, dos bens imóveis do Igor naquela cidade. Entendeu? E vai ver, ele é dono da metade da cidade. Então, entendeu? É uma forma de eu provar o que eu estou dizendo. Agora preste atenção. A regra é, quem alega tem que provar o que está alegando. Essa é a regra. Porque existem situações em que dá para inverter o ônus da prova. Há situações que eu não tenho como provar, entendeu? Muitas vezes, quando envolve algo assim, de muito conhecimento científico, entendeu? Muito conhecimento científico ou técnico, né? Envolve telefonia, internet, alguma coisa, como é que eu vou provar? Então, às vezes, a outra parte contra quem eu entrei que tem que provar. Notou? Ela é que tem que provar. Então, é possível inverter o ônus da prova. Tá certo? Isso é possível em algumas situações. No Código do Consumidor tem muitas dessas possibilidades. Tá? O consumidor entra com alegações e quem tem que provar que o consumidor está errado é o comerciante ou o fabricante. Então o Código do Consumidor tem muitas dessas, muitas, onde se inverte o ônus da prova. Não é coisa rara, mas, muito bem. Outro ponto, olhe lá, acompanhe comigo. Delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Veja que tudo isso aqui o juiz vai analisar analisando a petição inicial e a contestação, ele vai começar a definir quais os assuntos, os temas, os pontos que tem que ser analisado efetivamente para que ele possa dizer quem tem razão.
Porque, pessoal, no meio de uma história, seja do autor ou do réu, tem muita coisa ali que é desnecessária. Vocês sabem como é que é. Alguém conta uma história para você, ixi, tem um monte de parte da história que não fala nada, não tem necessidade nenhuma dele falar, mas ele fala. Naquele dia a lua estava muito cheia, iluminava toda a noite. O que isso tem a ver com a história? Eu quero é saber quando é que o cara beijou a moça. Se tinha lua ou não, não importa. Entendeu a ideia? Teve o beijo ou não teve? Entendeu a ideia? Se tinha lua, se tinha sol, se estava no banco da praça, se estava encostado no muro, no sofá da sala, isso não faz questão. Porque o que nós estamos discutindo é se ele beijou ou não beijou. Beijou? Então, pronto. Bom, então tem muita parte na historinha que o juiz vai... Não, isso aqui é desnecessário, isso aqui não tem que falar nada, isso aqui não tem problema. O ponto é esse, ó. Esse é importante. Isso aqui tem que ter certeza. Pronto. É isso que ele vai delimitar. O que tem que realmente ser analisado, provado dentro do processo. Entendeu? Porque senão o cara teria que provar que naquele dia tinha lua cheia. Entendeu? O cara ia ter que provar que naquele dia estavam os dois sentados no banco da praça. Precisa? Talvez. Vai depender do caso concreto, tá bom? Muito bem, vamos lá. Continuando. Designar, se necessário, então é possível, uma audiência de instrução e julgamento. Mas já não teve audiência? Querido, teve. Lembra? Ou deveria ter tido? Talvez não sei, talvez não tenha. Que é aquela audiência de conciliação. Tá lembrado? Tentativa de conciliação, fazer um acordo e tal. Então, pode ser que tenha tido e não resolveu, ou resolveu parcialmente, né? Algumas coisas eles resolveram, outras não. De qualquer forma, se ainda for necessário ouvir testemunhas, porque na audiência de conciliação não vai ter testemunha, são só as partes. Precisa provar umas coisas aqui, precisa de testemunha. Então, vamos lá, né? Vamos, então, a uma audiência de instrução e julgamento, tá? Que, em tese, seria a próxima fase importante aqui da nossa caminhada, né? Da nossa linha do tempo. Vamos lá. Parágrafo 1º. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes. Claro, tudo isso aí foi o juiz que fez. Pode ser que alguma coisa o juiz até pode eventualmente ter se equivocado em algum ponto, ou falou algo que não deu para entender, então, beleza. No prazo comum de, olha agora, 5 dias. Agora já mudou. Na contestação eram 15 dias. Após a contestação, se o juiz for pedir para o autor se manifestar sobre a contestação, também 15 dias. Mas agora, após o saneamento, se alguém for pedir alguma coisa, perguntar algo, são 5 dias, tá? Findo esse prazo, a decisão se torna estável. Então, se o juiz decidir alguma coisa aqui, toca o barco, tá? Você tem 5 dias para discutir, para perguntar, para querer saber de alguma coisa, entendeu? Muito bem. Parágrafo 2º. Então, guarde os 5 dias aqui. As partes podem apresentar ao juiz para homologação, para concordância do juiz, tá? Delimitação consensual. O que é delimitar? Consenso é acordo das questões de fato e de direito, a que se referem os incisos 2 e 4, a qual, se homologada, vincula as partes ao juiz. 2 e 4, nós vimos aqui, essas situações de fato, que vai recair a prova, lembra? Eles podem pedir, precisa de testemunha aqui, viu? Precisa de testemunha. Para provar isso aqui. A autor e o réu podem solicitar. Beleza, não tem problema, tá? E o 4, delimitar questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Eles também podem, as partes, participar dessa fase, falando para o juiz, isso aqui tem que ser bem definido e tal. Muito bem. Então, é a participação dos dois. Só que se os dois fizerem um acordo, beleza. Seja por ouvir uma testemunha, seja por não ouvir as testemunhas. Seja para solicitar um documento ou não, tá ok? E aí eles podem solicitar, né, para que o juiz homologue. Tudo bem? Agora, se o juiz concordar, vamos imaginar que eles falam, nós não queremos ouvir essas testemunhas sobre essa situação. Tá bom, beleza. Testemunha sobre aquela situação. Então, sobre essas não vai ter testemunha. Pode ser até que ainda haja audiência, pode ser, para ouvir testemunha sobre outras coisas do processo. Só que na hora da audiência, se alguém levantar aquela questão lá atrás, que os dois combinaram que não precisaria, se alguém quiser perguntar, ele vai ao juiz e falar, parou, não, aí não.
Você não pode perguntar isso para ele. Por quê? Porque essa parte vocês já combinaram que não precisa fazer prova. Vocês já mesmo decidiram que era tal coisa. Não, mas nós pensamos melhor. Não, agora já foi. Eu homologuei o pedido de vocês. Então acabou. Entendeu a ideia? Boa. Vamos lá. Continuando. Eba! Terceiro, se a causa, a ação, apresentar complexidade, complicado, né? Cheio de detalhes e tal. Em matéria de fato ou de direito é complexo. Tem processo que tem ação que a coisa é cabeluda, né? Deverá o juiz, designar a audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes. Sim, ele pode até marcar uma audiência para conversar com as partes. Olha, isso aqui, a gente tem que ver isso, aquilo e tal. Muito bem. Oportunidade, então, em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Veja bem, hein? Porque tem coisa que é bastante complicada, né? Às vezes, a história é muito complexa, com muitos detalhes envolvidos, né? Na matéria de fato e de direito, quer dizer, na história que eles contaram e no direito que eles alegam. Então, o juiz pode marcar uma audiência para justamente aproveitar as partes para fazer o saneamento. Entendeu? Eu não vejo, não é comum, tá? Não costumo ver, mas possível é. O código traz essa possibilidade. Então, bacana, vamos lá. Então, pode ter a ajuda das partes para fazer o saneamento através de audiência. Muito bem. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará um prazo comum, prazo igual para as duas partes, autor e réu, não superior a 15 dias, no máximo 15 dias. Olha, só para lembrar, qual que é o prazo aí para sanar defeitos e vícios sanáveis, para arrumar qualquer? No máximo 30 dias. Lembra disso? Isso lá atrás, hein? Só estou aproveitando que é um prazo diferente. Aqui, voltamos para os 15 dias. Até 15 dias será dado um prazo para que as partes apresentem um rol de testemunhas. Eu já tinha dito isso para você. Já tinha. Você já viu isso, tá? O juiz, aliás, ainda está, né, preparando o processo para ir para a sentença. E para isso, muitas vezes, veja, ele vai ter que colher provas ainda. E algumas são testemunhais. Em havendo necessidade de prova testemunhal, o juiz não sabe quem são as testemunhas. Ele vai perguntar para as partes, autor e réu. E o autor e réu, agora, veja bem, olha o momento, já passou um tempão da petição inicial, já passou bastante tempo da contestação, e agora o juiz pede para que autor e réu tragam o rol, a lista, rol é lista, a lista das testemunhas. Nesse momento, hein? Claro, tudo depende do processo. Pode ser, preste atenção, que acabou o prazo para contestação agora, o réu entregou a contestação, e o juiz no outro dia já vai lá e fala, intime-se autor e réu para apresentar o rol de testemunha. Ponto. No outro dia. Por quê? Porque às vezes ele olha o processo e vê que não tem nada para fazer, não tem nenhum saneamento, está tudo em ordem, está tudo redondo, e ambos, autor e réu, falaram que para provar o que eles estão dizendo tem que ser testemunha, não tem outro jeito, então ele já pede o rol de testemunhas direto. Então entenda quando eu falei antes, essa fase de saneamento, de providências preliminares e até de julgamento, com extinção do processo, com julgamento parcial do mérito ou não, tudo isso é uma fase grande. Que pode acontecer tudo isso, pode não acontecer nada disso. É uma fase nebulosa, depende da situação, do caso concreto, tá certo? Mas é aí um momento do juiz trabalhar. É o juiz quem decide. O juiz agora olha para o processo e fala, olha, precisa fazer isso, fiz aí, vou arrumar, vou preparar. Agora ele pode falar, não, está tudo redondinho, está tudo certinho, vamos lá, agora vamos fazer audiência para ouvir as testemunhas. Beleza, entendeu? É isso. Se ele perceber também que já dá, e tem juiz que faz isso, já dá até sentença definitiva, tudo, ele já julga tudo. Já vi. O autor e o réu fica até assim, mas vem cá, mas não vai ter testemunha, não vai ouvir as partes, não vai... Não, eu acho que já está tudo certo. É isso. E se você não gostar, recorre. Não, mas e se o autor e o réu não gostar? Os dois recorrem. Os dois podem recorrer. Rapaz, pois é, também já vi, acontece. Vamos lá. Na hipótese do parágrafo terceiro, esse daqui, ó, tá? Em que o juiz vai chamar autor e réu para participar de uma audiência para ajudar a sanear o processo.
As partes devem levar para a audiência prevista o respectivo rol de testemunhas. Mas geralmente quando eles são intimados a participar dessa audiência, para auxiliar a tirar dúvidas para o saneamento, o juiz já pede que eles tragam o rol de testemunha. Na própria intimação já costuma ter, tá bom? Bacana. Agora vamos lá, ó. Olha agora. O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10. No máximo 10. Sendo 3 no máximo para a prova de cada fato. Entenda. Você pode chamar até 10 testemunhas. Sendo que para cada fato que você está alegando, você pode ter no máximo 3 testemunhas. Então, teoricamente, se você pegar as 10 testemunhas, teoricamente, se você tentar pegar o máximo para cada fato, você conseguiria provar 3 fatos. E sobra uma testemunha sozinha, que talvez possa provar mais algum, não sei. Ou não, você pode pôr 2 testemunhas para cada fato. Se for 2, você consegue provar 5 fatos. Ou uma para cada fato, você consegue provar 10 fatos. Tá bom, de qualquer forma você entendeu. São 10 no máximo, sendo 3 o máximo para provar cada fato. Claro, pessoal, tudo vai depender do caso concreto. Muitas vezes, a parte da história do autor e do réu, quer dizer, dos fatos que são narrados, você prova por documento. Às vezes até por serem incontroversos, como assim, autor e réu confirmam. Ambos confirmam, tá? Então vai sobrando poucos fatos aí para efetivamente terem que ser provados. Se é que vai ter algum, né? Tudo bem? Tá legal? Então vamos lá, toca o barco. Vamos que vamos. Mas muito importante isso aqui, ó, tá? Muito importante isso aqui. Por quê? Porque isso aqui tem tudo para de repente aparecer numa prova. Você concorda comigo? Isso aqui tem tudo para aparecer numa prova. É bem legal esse pedaço, né? Então por isso eu estou aí separando para você ficar bem atento, né? Tá bom? Mas é bem interessante. Porque tem número cai, entendeu? E tá ali no meio do bolo, um monte de coisa escrita, então. O juiz poderá limitar o número de testemunhas, sim, ele pode, levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. Então, o que ele quer dizer com isso aqui? Que o juiz pode até diminuir o número? Pode. Ele pode, de repente, ter ouvido 2 testemunhas sobre um fato e falar, não, tá bom, basta, para mim é o suficiente. Não precisa. Não, mas eu tenho mais uma. Não, essa aqui já foi o suficiente para a gente entender o que aconteceu. Ou uma, dependendo. Tá certo? Ele pode. Ou ele pode falar, não, olha, tem mais 4 testemunhas lá fora. Não, mas eu acho que do que nós já ouvimos aqui já deu para entender, para mim basta, já estou a par. Beleza, ele pode. Tudo vai depender da complexidade, né? Tudo bem? Vai depender da complexidade do caso, dos fatos, tá certo? Muitas vezes uma testemunha resolve, dependendo da situação, é possível. Vamos lá, muito bem, tocando o barco. Olha agora, caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, ó, já estamos falando também de prova. O que é isso? É uma perícia. O que é a perícia? Você vai chamar uma pessoa, um técnico, um profissional especializado em certo ramo da ciência humana, que vai verificar os fatos e comprovar as alegações, entendeu? Em sendo necessária a produção pericial, o juiz deve observar, disposto no artigo 465, então, daqui a pouco a gente vai ver quando falar em provas, tá? E, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização. Isto é, o juiz vai, vamos arredondar o que seria o 465 e também os outros artigos que envolvem. O juiz vai nomear um perito. Ele nomeia um perito, tá? Determina prazos para que o perito faça a perícia e entregue o laudo pericial. As partes, autor e réu, poderão também contratar cada um perito seu, entre aspas, né? Seria um assistente de perícia, tanto do autor quanto do réu, que no dia da perícia eles podem inclusive participar, podem estar presentes, tá? Junto com o perito oficial. E podem inclusive dar um laudo, um outro laudo, né, a respeito, que o juiz vai considerar. Ah, João, mas o juiz vai considerar o perito do autor do réu. Você tem que lembrar que o perito do autor do réu, eles não são amigos do autor, nem são amigos do réu. É um perito. Um médico. Vamos dizer que tem que examinar uma pessoa, por exemplo, né? Ora, o juiz vai nomear um perito, um médico, da confiança do foro, né? Do juiz. Agora, o autor pode chamar um médico.
E o réu pode chamar também um médico. Agora, os médicos vão colocar o nome deles em risco só para dar uma força para o autor e para o réu? Isto é, vamos traduzir de forma mais simples. Você acha que o médico vai mentir só para favorecer o autor ou o réu? Não que ele não possa, não é isso. Mas vem cá, o que ele tem a ganhar com isso? O nome dele de profissional, né? Lembra? Se você mentir no processo, você não é autor e réu. Você é parte, você é, vamos falar, interessado. Você não é parte, não é autor e réu. Você não pode mentir. Você pode ser processado por isso. Entendeu? Processado. É crime. Para que o sujeito vai se arriscar? Então, você não vai ter desconfiança, não haverá uma desconfiança gritante. Não. Tá? Então pode. É mais ou menos isso que ele fala na parte da perícia, entre outras coisas. Tá bom? A gente só está dando uma adiantadazinha para você. Certo? Vamos continuar? Então tá ótimo. Maravilha! Então o juiz define, verifica lá um perito, e já define o calendário, isto é, prazos, para que ele apresente lá o seu laudo, faça os exames periciais. Bacana? Legal, não é difícil. Nono, olha o nono. As pautas deverão ser preparadas com um intervalo mínimo de 1 hora. As pautas deverão ser preparadas com um intervalo mínimo de 1 hora entre as audiências. Tá ok? Do quê? Bom, lembra que nós falamos de audiência. O juiz pode chamar autor e réu para uma audiência para ajudar no saneamento. Exato. E pode ser que o juiz tenha muitas audiências. Então ele tem que preparar a pauta de audiência. O que é a pauta de audiências? As audiências que ele fará naquele dia, no dia seguinte, no outro dia. Você já tem uma pauta pronta. E tem que ser preparada dando um intervalo aí de 1 hora entre cada uma, que é o tempo em tese suficiente para que se converse, para que se tire as dúvidas, entendeu? E eventualmente, né, o juiz possa dar uma parada, tomar uma água entre uma audiência e outra, né, lavar a mão, sei lá, tomar um café, é isso. Tudo bem? Bacana, legal, de boa? Muito bem. Então vamos lá. Ok, pessoal, estamos de volta. Vamos continuar analisando. Agora vamos para a próxima parte, próximo momento. Do nosso estudo sobre o Código de Processo Civil. Pessoal, agora nós vamos entrar numa outra situação. Nós estávamos vendo, vocês lembram, o saneamento do processo, com a possibilidade até do juiz decidir. Pode ser um julgamento, e aí haveria até sentença, tá? Que com análise do mérito ou sem. E pode haver também um julgamento conforme o estado do processo. E aí o juiz pode até julgar parcial, quer dizer, não seria bem uma sentença, mas ele já decide sobre pontos, principalmente pontos incontroversos do processo, que não está dando mais briga. Então daquele ele pode bater o martelo. Mas vamos imaginar que apesar de tudo isso, faz-se necessário, eles gostam de usar esse faz-se necessário, muito bem, uma audiência. Porque parte do que as autor e réu estão falando é preciso prova testemunhal, então vai ter que ter uma audiência, não vai ter outro jeito. Tem uma audiência. Só que agora uma audiência de instrução e julgamento. E o que nós vamos fazer? Eu coloquei aqui para vocês, para a gente não ficar só na leitura seca, vamos tentar adiantar um pouquinho esse pedaço, tá? Então, eu anotei para vocês aquelas partes principais para a gente ir conversando, eu explicando como vai acontecer essa audiência de instrução e julgamento. Veja bem, quando ele fala audiência de instrução. O que é instrução? É para instruir o processo. Traduzindo para a nossa língua, é para colocar provas no processo. É para fazer provas no processo. Percebeu? Isso é a audiência de instrução. E ele poderá também, acompanhe comigo, julgar. Porque olha aqui em vermelho, audiência de instrução e julgamento. Percebeu? Audiência de instrução e julgamento. Essa letra é horrível, hein, tio? Pois é, dona Judite, minha professora de primeiro e segundo ano brigou muito comigo, mas não teve jeito, a letra, né, ela não saiu, 2 anos de medicina, eu não aprendi nada de médico, mas o jeito da letra deles eu já peguei, percebeu? Mas tudo bem, eu vou nessa letra aí, vou falar tudo que está escrito, você vai poder anotar, e outra coisa, está tudo escrito no código. Isso aqui é só uma espécie de um resumo sintético na lousa para a gente analisando junto. Tudo bem?
Muito bom. Então, audiência de instrução e julgamento. O que vai acontecer nessa audiência de instrução e julgamento? Acompanhe comigo. O juiz, então, neste momento, no momento que foi marcada a audiência, ele faz a abertura da audiência. Como? Através do pregão. Como assim? Ele vai chamar as partes, autor e réu, ou autores e réus, os advogados e outros que vão participar. Claro, cuidado, não quer dizer que vai entrar todo mundo. Se eu tiver 10 testemunhas, vai entrar as 10 juntas. Não, vamos por partes, né? Ele vai chamando aos poucos. Muito bem, preste atenção agora. Quando ele começar a audiência de instrução e julgamento, o juiz deverá fazer uma nova tentativa de conciliação. Está escrito aí, ó, nova tentativa de conciliação. Por quê? Está escrito aí, ó, tá vendo? Por quê? Olha, você lembra que ele já tentou? Como assim ele já tentou? Você está lembrado que houve lá atrás aquela audiência de conciliação? Houve. Ou não, né? Como assim? Você lembra que, a princípio, em regra, haverá a audiência de conciliação. A não ser que ambas as partes não desejem. Eles informando dentro do tempo hábil que eles não querem, então não haverá. Tudo bem? Tá legal? Mas houve. Pode ser que naquela audiência de conciliação lá atrás, algumas coisas eles já fizeram um acordo. E agora nós vamos tratar das outras que não resultaram em acordo. Ou pode ser que não deu acordo nenhum. Beleza. Mas agora, nesse outro momento, preste atenção, depois da contestação do réu, saneamento do processo, o juiz pode até ter decidido algumas coisas dentro do processo, alguns dos pedidos. Olha só, hein? E ele marcou uma nova audiência porque tem que ouvir alguma testemunha. Ele vai tentar novamente o acordo. Vai que cola. Vai que nesse momento, depois de tanto tempo, cansaço, desgaste, vai que o autor e o réu estão mais suscetíveis a chegarem a um consenso. É possível e acontece. Muito bem, então tem que tentar, é obrigatório. Muito bem. Se não foi possível, vamos continuar com a audiência. Para o bom desenrolar da audiência, o juiz, ele detém alguns poderes. Vou mostrar aqui para vocês, ó. A gente chama isso, na verdade, de poder de polícia, né? Quer dizer que o juiz aqui vai virar o delegado, o xerife? Não é isto, meu querido. Até parece mesmo, né? Mas não é o caso. Veja bem, quando eu falo poder de polícia, significa o poder de, vamos dizer assim, limitar a atuação, a participação das partes no processo. Ué, como assim limitar? Veja bem, o juiz tem que fazer um controle da audiência, né? Um controle. Então ele possivelmente terá que limitar a participação das partes, das testemunhas, dentro desta audiência. Para quê? Para não virar aquele pega para capar, né, pessoal? Imagina um divórcio, por exemplo. E aí você vai ouvir o autor e o réu ali na hora. Se você não controlar, sai uma briga, como eles brigavam dentro de casa, né? E acontece. Então o juiz vai controlar. Ele vai ter que ter aquele pulso de organizar as coisas. Por exemplo, e quais seriam esses poderes de polícia do juiz? E eu defino, não é poder de polícia no sentido policial, de segurança pública, não. É de limitar a atuação das pessoas dentro da audiência, controlá-las. Primeiro, para manter a ordem, para não ter desordem, não ter briga, não ter discussão. E o decoro. Então, vamos evitar palavras de baixo calão, por exemplo, né? Ofensas aí de mau gosto. Estamos dentro de uma audiência do fórum, né? Muito bem. Ele pode, inclusive, mandar retirar pessoas inconvenientes, até mesmo as partes. E quem é que vai retirar? Aí é o escrevente, porque o escrevente está ali. Ele vai chamar o escrevente vai agarrar a parte. Não é o escrevente. Calma, escrevente, calma. Não é você. Ufa, pensei que eu ia ter que voltar para a aula de judô, de taekwondo, né? De yoga, de pilates, para eu pegar força para fazer. Não é o escrevente que fará isso. Olha lá, requisitando o auxílio de força policial, se necessário se fizer. Você pode ver aqui lá no fórum, lá nos corredores, tem um policial. Durante a audiência, lá, fica um policial ali, policial militar mesmo e tudo, né?
O fórum muitas vezes tem um segurança, inclusive, né? Mas, geralmente é o policial. O juiz pode requisitar que o policial retire alguém se for necessário. Claro que eu estou imaginando situações extremas, né? Geralmente o juiz ali ele fala mais alto e todo mundo se acalma. Ele deve também zelar pela urbanidade nos tratados. O que é urbanidade, João? É civilidade, é educação, é respeito entre as pessoas que participam da audiência, entre os advogados, entre as partes, a testemunha, entendeu? O advogado não pode ofender ninguém e vice-versa. Então, urbanidade, educação, respeito. E ainda deverá o juiz registrar todos os requerimentos. O que é requerimento? Os pedidos dentro da audiência. Porque às vezes ouve-se uma parte, a parte comenta alguma coisa, fala de um determinado assunto, e aquilo de repente suscita a necessidade de alguma prova, alguma diligência. Então, neste caso, os advogados podem pedir. É um requerimento, uma solicitação. E o juiz então deve registrar, tá? Registrar esses pedidos com exatidão, exatamente do jeito que foi colocado, para não haver dúvida. Beleza? Muito bem, muito bacana. Vamos continuar? Vamos lá. Ainda, olha agora o que nós vamos tratar. Nós vamos falar agora, meu querido, da ordem de oitiva. Isso aqui é muito importante, viu? Como assim ordem de oitiva, João? Quem vai falar primeiro? Quem vai falar primeiro? E preste atenção aqui, ó, neste caso, pessoal, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no tamanho certo, para que vocês consigam ver. Conseguiram enxergar aí? Muito bem. Ordem de oitiva. Essa ordem é o seguinte, qual é a ordem que as pessoas vão falar dentro da audiência? Entendido? Qual é a ordem? Tá? Veja bem, essa ordem de oitiva de audiência é o controle de quem fala primeiro e quem vem depois. Regra geral. Agora, primeiro ponto importante aqui. Atenção. Pessoal, aqui embaixo não dá para enxergar direito, ó, mas veja bem, está escrito o quê? Preferencialmente. Essa ordem que eu estou colocando para vocês é a ordem de oitiva, não é obrigatoriamente. Poderia-se inverter essa ordem, poderia-se chamar alguém na frente de outro, poderia, eventualmente é possível, tem que ver a situação, né? Mas preferencialmente, isso Igor, obrigado, preferencialmente, olha bem o termo aqui, ó, preferencialmente tem que ser essa ordem, importante esse preferencialmente, porque não é obrigatoriamente. É isso que eu estou tentando dizer. Lembra que a prova vai pegar nos detalhes, então esse é um detalhe importante. Então vamos lá, qual é a ordem? Primeiro, se vamos ouvir dentro da audiência, quem vai ser ouvido primeiro? Primeirão, o perito. Ai, como assim perito? O perito? Se teve perícia, você lembra que eu falei da perícia agora há pouco? A perícia é aquela situação em que um profissional especializado numa ciência humana, pode ser um engenheiro, pode ser um médico, pode ser um arquiteto, pode ser um veterinário, entendeu? Ele vai dar o seu laudo sobre determinada situação. Sobre um prédio, sobre uma pessoa. Claro, ele entrega, preste atenção pessoal, ele entrega um laudo com tudo escrito. Geralmente é o suficiente, porque, presta atenção, o autor e o réu, o juiz vai solicitar que eles coloquem quesitos. O que é quesito? Perguntas. Olha, o que você quer perguntar para o réu, pro perito, para comprovar o que você está dizendo? Olha, eu quero que ele pergunte isso, que ele responda a essa pergunta na perícia dele. Perfeito. E geralmente, quando o perito responde, beleza. Geralmente basta, porque ele vai responder por escrito, as duas partes vão poder ver, mas, às vezes, a resposta é tão técnica, tão detalhada, que muitas vezes autor e réu, na leitura do laudo, não consegue identificar. Peraí, eu não entendi a resposta, rapaz, muito complexo isso aqui. E às vezes né? Para quem não é da área, certas palavras são muito complexas. Então você pode solicitar que o perito, que já entregou o laudo, que ele venha participar da audiência. Tudo bem? Que ele venha participar da audiência para tirar dúvidas sobre o laudo. E existe até um prazo aqui para o laudo, 20 dias antes da audiência. Tem que solicitar.
Tá ok? Olha, vocês estão vendo escrito aí do lado? Também os assistentes técnicos. Quem que são os assistentes técnicos? Você lembra que eu comentei que o autor pode levar um perito dele, da confiança dele? E o réu também pode ser acompanhado de um perito da confiança dele? E ambos serão o que a gente chama de assistentes técnicos, do autor e do réu, que são peritos também, e vão participar junto com o perito escolhido pelo juiz. Lá, no momento da audiência, eles estarão presentes. Tá legal? Bem, então, o primeiro a ser ouvido é o perito. Tá certo? Acontece. Eu já participei de audiência em que o perito era um veterinário, era uma ação que tratava sobre reprodução de bovinos, é uma situação bem específica, né? Houve um contrato para fazer reprodução artificial de bovinos, né? De boi, vaca, e teve um problema lá no cumprimento do contrato. E aí, para sanar as dúvidas, teve que ter uma perícia. Mas o veterinário deu uma explicação tão técnica que ninguém entendeu. Até o juiz teve dúvidas. Então, o perito estava presente e aí foi possível perguntá-la ali diretamente, questionar e, entre aspas, obter as respostas, né, necessárias. Então, o perito é o primeiro que fala, bem como os assistentes técnicos. Também vão ser os primeiros. Segundo, aí sim, aí vem o chamado depoimento pessoal. Ó, cuidado, porque depoimento pessoal é autor e réu. O juiz vai ouvir o autor, primeiro o autor. Depois que o autor falou tudo que ele tinha que falar, aí o juiz chama o réu, aí o réu conta a versão dele da história. Ah, mas não pode trocar? Ó, poder até pode, mas lembra que nós colocamos aqui, ó? Olha lá, preferencialmente, pessoal, tá? Preferencialmente tem que ser assim. Então, geralmente não há motivo para não ser. Tudo bem? A não ser que, vamos lá, imagine, o autor está chegando, atrasou, teve um problema, então tá, vamos adiantar, fala para o réu, fala primeiro. Pode ser, se os advogados estiverem presentes e concordarem, não tem problema, para não atrasar a audiência. É um exemplo, tá? Bom, ouve-se o autor e ouve o réu. Aqui eu peço que você preste atenção, que o nome disso é depoimento pessoal. Como assim? Depoimento pessoal é ouvir o autor e o réu. Por exemplo, se for uma testemunha, não é nem autor nem réu, né? Testemunha. Não é depoimento. Ah, mas a testemunha não vai prestar depoimento. Não é desse jeito, tá? Você vai ter a oitiva das testemunhas. Você vai ouvir as testemunhas. Elas vão testemunhar sim, mas a gente não chama isso de depoimento pessoal. Depoimento pessoal é o autor e o réu falando. Só os dois. Tá legal? Bacana? Depois deles, agora vem as testemunhas. Primeiro as testemunhas do autor e depois as testemunhas do réu. Lembrando, qual é o número máximo de testemunha? Aí, 10. Sendo que 3 no máximo para cada fato, para comprovar cada fato. Mas no total são 10. Bacana? Primeiro ouve as testemunhas do autor, depois do réu. Ah, mas por que essa ordem o autor, depois o réu, hein? Porque no processo não é assim. A petição inicial não é o autor que entra e depois o réu é que se defende. Então há uma ideia de que o réu deve ser o último a ser ouvido. Bacana? Legal? De boa? Então temos aí a ordem de oitiva. Legal! Lembra? Preferencialmente, não obrigatoriamente. Bacana. Descendo, vamos que vamos. Olha lá. Uma outra informação interessante, pessoal. Olha aqui. Durante a audiência, se o Ministério... MP, isso aqui não parece, mas é MP. Ou letra, hein? Barbaridade. Pois é bom essa letra que você fica ligado. Você fica olhando, o que é isso? Meu Deus, da onde que isso é? Isso é uma sujeira na lousa, né? Não é letra. Não, é a letra, sim, não é sujeira, tá bom? MP, quer dizer, Ministério Público e advogados que estão presentes ali. Nossa, que advogado horroroso. Esse advogado é feio. Advogados só vão intervir, só vão falar durante a audiência com autorização, com a licença do juiz. Então tem alguém falando alguma coisa. O advogado pode falar? Pode, mas ele tem que pedir para o juiz. E o juiz pode falar, não, o senhor aguarda, depois o senhor fala. Ele pode fazer isso? Pode. Porque vai chegar uma hora dentro da audiência, por exemplo, o juiz está ouvindo o autor ou o réu. Ou o juiz está ouvindo uma testemunha, por exemplo. Primeiro o juiz vai perguntar tudo que ele quer. Pergunta. A hora que ele acabou de perguntar as coisas, ele vai virar assim.
Para o advogado do autor, doutor, o senhor quer fazer uma pergunta? Agora é a hora que o advogado pode perguntar. E depois ele vai perguntar para o advogado do réu, doutor, o senhor quer perguntar alguma coisa para a testemunha? Entendeu? E mesmo assim, o juiz ainda vai controlar um pouco a pergunta, né? Porque dependendo da pergunta, pode ser aquela pergunta só... Pode ser até que o juiz já tenha perguntado. Aí ele vai falar, doutor, eu já perguntei isso aí, ele já respondeu. Então não precisa perguntar. E ele indefere a sua pergunta. Tudo bem. Se você não gostou, você até pode falar, não, mas eu faço questão que o senhor anote aí que eu perguntei. Pode ser que ele ache que a pergunta dele está diferente da sua, né? Então, até pode, é um requerimento. Lembra dos requerimentos? Anota que eu perguntei e o senhor indeferiu minha pergunta. Pode ser, manda anotar. Porque ele pode usar isso aí depois para um recurso, por exemplo. Tá bom? Mas o juiz é que vai controlando, é o poder de polícia do juiz. Tá lembrado? Boa! Ainda, olha lá. Andamento do processo. Acompanhe comigo, ó. Veja aqui agora, ó. Podemos adiar a audiência? Podemos. Por exemplo, primeiro, se for um combinado entre as partes, pode adiar a audiência. Entendeu? Mas qual o motivo? Não sei. Isso aí é uma convenção, é um acordo de vontade entre as partes. Pode ser que eles começaram a conversar. Falaram, doutor, fala para o juiz, olha, podemos adiar a audiência, porque nós estamos quase chegando a um acordo, estamos conversando. Porque lá no corredor, antes da audiência, eles começam a conversar. Entendeu? E aí vai conversando, pode chegar, olha, estamos quase num acordo aqui. Então para que vai entrar na audiência às vezes? Vai falar, não, olha, podemos adiar a audiência? Porque nós estamos quase acertando aqui. Beleza. Ou, preste atenção, porque talvez tenha tido algum problema com as partes, com as testemunhas. Então, se as partes concordarem, pode adiar. Pessoal, lembra que o novo código, esse que nós estamos analisando, ele traz muita possibilidade das partes participarem dos procedimentos, dos atos do processo. Essa é uma delas, né? Se eles combinarem. Muito bem. Outra situação de adiamento da audiência é pelo não comparecimento, talvez das partes, dos advogados, desde que seja justificado. Por exemplo, vai que uma das partes passa mal, tem um ataque, desmaia, ou advogado mesmo, né? Entendeu? Ou aconteceu alguma coisa muito, né? Claro que tem que ser justificado. Você não só pode falar assim, eu queria adiar porque eu não vou poder ir. Entendeu? Vai ser o final da novela, eu não posso perder. Não. Aí não, né, meu querido? Aí não isso não é justificativa, não. Tá? Mas desde que justificado é possível pelo não comparecimento. Tudo bem? Ou ainda, você pode adiar se houver um atraso de mais de 30 minutos. Um atraso com mais de 30 minutos, adia. Por quê? Ora, se as audiências geralmente têm em torno aí de 1 hora, se eu já perdi 30 minutos, foi mais da metade da audiência. Não reunir para quê agora aqui? Então é melhor adiar e fazemos uma outra. E às vezes acontece. Por quê? Porque você está numa audiência anterior que se prolonga demais. Se prolonga demais, às vezes acontece. O juiz vai controlando, né? Mas às vezes, então se prolongar demais, de repente você tem que adiar a próxima, não vai dar para fazer a próxima audiência, não dá tempo, sei lá. Então é possível, se houver um atraso muito grande, mais de 30 minutos, porque não haverá tempo suficiente, muitas vezes, para realizar os atos da audiência. Bacana? Muito bem. Outro ponto aqui, pessoal, acompanhem comigo. Muito bem, se o advogado ou o Ministério Público faltar, tá? Faltar. Não deve, obviamente que não deve, com certeza, não deve. Mas vamos imaginar que faltou, tá? Vamos imaginar. Bom, neste caso, meu querido, o juiz pode dispensar as provas daquele que faltou. Então, eu tinha que estar na audiência, tinha que estar lá na audiência, tá? Não fui. O advogado. O que o juiz pode fazer? Bom, então aquelas testemunhas que era dele, tá tudo dispensado. Não vou ouvir. Mas aí, como é que eu vou provar o que eu estou alegando? Possivelmente não vai, né? Paciência. O advogado não está ali. Ou o Ministério Público, quando for ele, porque o Ministério Público, numa ação civil, ele pode, muitas vezes, ter que participar, ser parte, né, dependendo da situação. Tá ok? Então, o juiz poderá dispensar as provas daquele advogado ou promotor que faltou. Isso é uma situação. Outro ponto importante, a possibilidade de antecipação ou de adiamento. Presta atenção. Marcamos a audiência para o dia 15. Maravilha.
Está marcado para o dia 15, às 15 horas. Olha que beleza. Eu posso antecipar? Vamos marcar para o dia 13, para o dia 10? Eu posso fazer um adiamento? Não vai dar para ser dia 15. Vai ter que ser dia 18. É possível? Veja bem, pessoal. Possível é. Mas aqui deve-se intimar o advogado ou a sociedade do advogado dessa nova data. Entendeu? Dessa nova data. É preciso intimação. Lógico, como é que ele vai saber? E óbvio, tem que intimar com antecedência, né? Principalmente se for antecipar. Se você for adiar, ainda talvez menos mal. Na pior das hipóteses, o advogado aparece lá e então adiou, vai ser outro dia. Entendeu? Então você não perde a audiência. Agora, se você antecipar, aí é bem pior, né? De qualquer forma, seja antecipando, seja adiando a data da audiência, o que é possível muitas vezes, tá? Imagina, o juiz vai fazer uma cirurgia. Não, mas paciência, ele vai fazer uma cirurgia, não tem jeito. Então vamos ter que adiar ou antecipar. Isso acontece, tá? Mas tem que intimar o advogado ou a sociedade de advogados, porque às vezes não é um advogado só, mas uma sociedade, um escritório com vários sócios, vários advogados. Você tem que intimá-los da nova data. Intimá-los legalzinho, você tem que ver, receber, assinar. Estou sabendo agora, mudou a data. Beleza. Bom, vamos lá. Final da audiência. Acabou a audiência. Já ouviu o perito, ouviu o autor, ouviu o réu, ouviu as testemunhas do autor, ouviu as testemunhas do réu. Muito bem. E agora? Não é uma audiência de instrução e julgamento? Olha agora. O juiz pode querer julgar. Na audiência? Na audiência. Sim. Então, no final, o que ele faz? Ele determina a palavra, quer dizer, ele abre um tempo para que advogados ou o Ministério Público, se for ele a parte, né? Geralmente advogados, isso também. Então, ele abre um prazo para os advogados ou para o MP para eles falarem. Seria o último momento de fazer, assim, a defesa das alegações que eles fizeram no processo. E veja o prazo, 20 minutos. 20 minutos para o advogado do autor, 20 minutos para o advogado do réu. Esses 20 minutos podem ser prorrogados por mais 10 minutos. Pode chegar, então, a 30. Mas isso, preste atenção, é falar. Não é ler nada, não. Vai ter que ficar em pé ali e falar. Claro, ele está com o processo na mão, ele pode olhar o processo, comentar, falar e tal, mas, entendeu? É ali no gogó. É o que a gente chama de sustentação oral. Entendeu? É o momento da sustentação oral. Ô João, mas não é um réu. Tem 3 réus. 3 réus. E agora, hein? Como é que fica? Cada réu tem um advogado. Pode acontecer, pode acontecer. E agora? Então nós temos um litisconsórcio. Temos um litisconsórcio. Neste caso, pessoal, você pega os 10 minutos de prorrogação e junta tudo. Fica 30 no total. E divide entre os advogados. Isto é, entre os réus, né? No meu exemplo de serem 3 advogados, 3 réus, cada um com um advogado, cada um deles terá 10 minutos. Ô João, mas vamos dizer que são 3 réus. Um tem um advogado, o outro tem um está com um advogado e os outros 2 pegaram um advogado só. Também vão dividir entre eles. Até porque, pessoal, os advogados podem combinar. Afinal de contas, eles se conhecem, em tese. Então, vamos dizer que um fala assim, deixa comigo, eu vou falar um pouco mais, tá? Então, um sinal de que ele deve ter alguma coisa aí importante, interessante. Se o outro advogado concordar, fala, não, então tá bom, eu vou falar 10 minutos, você fala 20. Beleza. Eles podem aí vir entre eles combinam entre eles. Como é que vai ser feito isso? Tem advogados que têm mais facilidade em falar e outros que preferem escrever. Então, ele não é muito bom de falar, né? Não gosta muito, então... Mas eles dividem lá entre eles. Eu coloquei aqui que se for um litisconsórcio, que litisconsórcio tanto pode ser ativo quanto passivo, já falamos disso também. Litisconsórcio ativo, vários réus. Litisconsórcio ativo, vários autores. Litisconsórcio passivo, vários réus. Mas pode ter um terceiro na história. Terceiro? Imagina a situação. O autor diz que ele é o dono do imóvel. O réu diz que não, que ele comprou, ele que é o dono. Tá bom, os 2 estão brigando. Vem um terceiro e entra no processo, é uma terceira pessoa. Uma terceira pessoa. Falando,
Vocês estão tudo errado, não é nem seu nem meu, é meu o meu imóvel. Esse imóvel é meu. Pode ser. Pode ter isso? Pode, pessoal. E deve. Se tem uma terceira pessoa que pode ser o proprietário, ele tem que entrar nesse processo agora para já decidir isso aí. Já pensou? Quem ganhar essa ação vai ter que brigar depois com o terceiro ainda? Não, então ele já entra, vamos decidir já. Mesma situação, se ele tiver um advogado, vai dividir também. Tá bom? Mesma coisa. Muito bem. Isso, se o juiz decidir, preste atenção no que eu vou dizer, dar a sentença naquela hora, porque ele pode. Lembra que é audiência de instrução e julgamento. Então, após a instrução, quer dizer, ouvir todo mundo, ele pode resolver julgar. Então, primeiro ele tem que abrir a palavra para o advogado do autor, para o advogado do réu, para o ministério, para o terceiro. Tudo bem, eles falam. Aí o juiz, ouvindo os dois, tá bom. Agora eu vou julgar. Ele vai dar a sentença dele, no gogó. Verbalmente, oralmente. E pode, mas é claro, né, meu querido? Do lado do juiz, quem? Você, o escrevente! Aleluia! Tem que ter fé. O escrevente que está do lado do juiz, a hora que o juiz for falando a sentença, o escrevente, vai sapecar aqui, digitando tudo que o juiz está falando. Então, na verdade, é o que a gente fala, vai passar a termo. Então, ele vai colocar no papel, ele vai digitar tudo. E ao ponto que, se for um processo digital, lembra? O juiz vai falando, o escrevente vai digitando e o juiz vai olhando no computador ali, e vendo tudo que está escrito, que ele está falando. Bacaninha. Acabou a audiência, acabou o processo, já está a sentença lá. Se alguém não gostar, recurso, o prazo começa a correr a partir dali. Entendeu? Eles já estão a par da sentença. Mas pode ser que em processos mais complexos, lembra que nós já falamos sobre isso? Processos complexos, né? Pode ser que o juiz fale, não, muito complicado isso aqui, não vai dar para fazer uma sentença verbal, eu tenho que muito detalhe. Então, o que o juiz pode fazer ao final da audiência? Está aqui, Ele poderá, então, determinar que autor e réu, quer dizer, os advogados, apresentem as suas alegações finais em memoriais. O que quer dizer em memoriais? No papel, escritos. É muito comum isso, viu, pessoal? Muito comum. Acaba a audiência, o juiz, então está encerrada a audiência, tá bom, obrigado, tchau, vamos embora. O que significa isso? Que ele vai depois abrir um prazo para que a autor e réu apresente as suas alegações no papel. Agora, depois de ouvido todo mundo, né? Eles vão verificar tudo que foi dito e eles fazem ali o seu último momento de comprovar as suas alegações, tá certo? Isso quando forem para tratar de fatos ou direitos complexos. Tá escrito aqui, tá vendo? E o prazo, João? 15 dias, sucessivamente. 15 dias para um, 15 dias para o outro, tá? 15 dias para o autor, 15 dias para o réu. 15 dias. Beleza? Geralmente, após a audiência, o juiz costuma fazer dessa forma. Porque aí, autor e réu vai ter um prazo para fazer as alegações finais e o juiz também vai ter um prazo para digitar, preparar a sentença. E que nós já vimos que tem prazo, você lembra, né? Muito bem. É assim que geralmente funciona, tá bom? Boa! Quando que o juiz vai apresentar? Olha lá, a sentença do juiz virá após as alegações serem entregues ou em 30 dias. Pode ser logo depois ou em 30 dias. É isso que diz o código. Tá legal? Bacana? Fácil, muito bem, muito bom. Olha como é que ficou grandão aqui o que a gente foi comentando. Mas isso é uma forma sintética, resumida, a gente ir conversando e falando, para não ficar só lendo. Claro, tudo isso que eu falei, tá lá no código. Tem que ler. Mas você vai perceber que a hora que você for lendo, tudo que está escrito lá, eu comentei aqui com vocês. De uma forma mais direta, para que você compreenda. Porque a audiência é uma coisa que você tem que entender. Não precisa decorar, né? Tá bom? Muito bem. Outro ponto importante, relevante para a gente analisar, olha aqui, ainda sobre a audiência, tá vendo aí, Muito bem. A audiência, pessoal, isso é uma informação mais geral, né? Em regra, ela é pública. Ué, como assim ela é pública? Pessoal, a audiência, quando eu falo que ela é pública,
Significa que qualquer um pode assistir à audiência, entendeu? Acompanhar a audiência, olha, ela é pública. Então, você quer ver uma audiência? É só chegar lá, bate na porta e falar, Seu Excelência, eu gostaria de assistir a audiência. Ele senta e assiste. Entendeu? É a regra. Porque os atos processuais são públicos, lembra disso? Agora, salvo exceções, ó, tá no finalzinho aqui, ó, escrito aqui embaixo, salvo exceções. O que são as exceções? Por exemplo, situações em que o processo corre em segredo de justiça. Uma investigação de paternidade. Uma investigação de paternidade, regra geral, não lembro de ter visto nenhuma pública, corre em segredo de justiça. Para defender, presta atenção, para proteger todos os envolvidos. A criança, principalmente, mas a mãe, o pai, todos eles. Tá bom? É a intimidade das pessoas, né? Porque nesse tipo de ação você tem que falar tudo, com detalhes. E quando eu falo tudo com detalhes, é como é que aconteceu para que essa criança vir ao mundo, né? Agora foram os atos, como, onde, de que jeito, tem que provar. Tem que provar. Tudo bem? Bom, vamos lá. A audiência, ó, repare aqui, ó, ela é una. O que significa ela é una? Ela é uma só, tá? E contínua. Então começou, vamos embora, até acabar. Agora cuidado, ela pode ser cindida. Isso aqui é cindido, João? Nossa senhora, que letra. E cindida está escrito cindida. O que é isso? Dividida. É o termo usado no código, né? Dividida. Você pode dividir ela? Pode. Pode dividir. Quando? Quando houver ausência de peritos, os peritos não foram, se ausentaram, não vieram, não chegaram ainda. Ou as próprias testemunhas, tá? Então você pode, vou fazer uma parte da audiência hoje e tal dia a gente volta para acabar a audiência. Eu dividi a audiência, você percebeu, em duas. Talvez porque parte das testemunhas não chegaram, não puderam vir, teve uma enchente, um tsunami, um terremoto, o Godzilla invadiu a cidade. Então não puderam vir. Então tá bom, nós vamos ouvir algumas partes hoje, autor, réu, e as testemunhas vão ouvir tal dia. Vamos marcar uma próxima audiência. Então cortou no meio, cindiu, dividiu a audiência. Mas isso aí é exceção, né? E as partes têm que concordar. As partes têm que concordar. Se as partes não concordarem, vai ser só isso. Mas a testemunha não veio. Fazer o quê? Eles não querem dividir, então é o que há. E o juiz vai ter que julgar em cima do que ele tem. Mas a regra é que a audiência é uma, isto é, una e contínua. Muito bem. Outro ponto importante. Se não couber em um só dia, marca-se outro próximo. É uma outra situação. Veja bem, como assim se não couber? Você lembra que são no máximo 10 testemunhas? Mas 10 testemunhas é gente pra caramba, né? Não é pouca gente. Você concorda comigo? Porque são 10 testemunhas para o autor e 10 para o réu. Aí já dá uma festinha. Aí você tem ainda peritos e assistentes dos peritos. São mais 3. E você tem autor e réu. Preste atenção. E se for um litisconsórcio? E se você tiver ali 5 autores e 5 réus? Rapaz, só aí, testemunhas, mas dá 30. Pronto. Já dá para pôr uma pisadinha e todo mundo dançar na audiência. Virou uma festa. É gente pra caramba. Pode ser que conforme o andar da carruagem, fique de noite e ainda não acabamos de ouvir todo mundo. O horário foi embora. E o juiz fala, bom, gente, nós vamos ter que parar. Vamos ter que parar. Não dá para fazer tudo hoje, porque já é tarde. Vamos imaginar que nós começamos 2 horas da tarde, já é quase 7 horas e não acabou de ouvir todo mundo, ainda falta 4, 5, 6 pessoas. Falou, bom, então nós vamos parar aqui e a gente continua no outro dia. Aí marca uma data para continuar essa audiência. Beleza? Uma questão prática, né? Não há quem aguente. O juiz está cansado, todo mundo está cansado. E aí? Então, beleza? Bacana? Boa! Outra situação, pessoal, outra coisa a se considerar que está no código. A ata da audiência. Na ata de audiência, acabou a audiência, acabou tal, tem a ata, que é, na verdade, a transcrição de tudo que aconteceu na audiência. O que todo mundo falou, como, tal, entendeu? Tá tudo ali, a ata. Tem que ter na ata a assinatura. Olha aí, assinatura, tá escrito aqui, ó. A assinatura de quem? Quem vai assinar a ata de audiência? O juiz, os advogados, ou o MP, se ele participar, se ele for parte, e o escrivão. O escrivão é aquele escrevente que atua durante a audiência. As
partes, isto é, autor e réu, vão assinar? Eventualmente. Talvez. Entendeu? Cuidado, muito cuidado. Que tem que assinar a ata. Juiz, os advogados, ou MP, e o escrivão. Ô João, e o perito não vai assinar? Não. As testemunhas não vão assinar a ata? Não, a ata não. A ata não. Tá? A testemunha, ele pode até assinar a transcrição do que ele falou. Aí ele pode assinar. Porque enquanto ele fala, o escrevente ou o escrivão vai digitando o que ele está falando. Ao final, mostra para ele. Ele vai ver lá o que ele falou. E aí ele assina. Mas a ata mesmo da audiência, essa não. Essa é o juiz, os advogados, o MP e o escrivão. Eventualmente, as partes. Quando eu falo partes, lembre-se, autor ou réu. Tá? Essas são as partes, o autor e o réu. Eventualmente, essas palavrinhas, tem que tomar muito cuidado. Porque é nessas palavrinhas que está o problema para você na hora da prova, tá? Esse eventualmente. Então toma muito cuidado com isso. Já estou alertando, aqui você não tem o artigo, mas no artigo você vai lá e vai circular. Ou faça as suas anotações, faça o seu resumo. Por fim, a audiência, haverá a chamada gravação integral da audiência. Olha lá que supimpa, né? Gravação integral. Áudio e vídeo. E terá acesso de todos. Lembra que a audiência é pública, não é essa a regra? Então todos terão acesso à gravação integral da audiência. Até para sanar alguma dúvida, percebeu? Para sanar alguma. Se é que não foi sanado na hora da audiência. Pode ter alguma coisa que passou e ninguém percebeu. De qualquer forma, tem que ter uma gravação integral. O termo é esse, integral, não parcial, integral. Áudio e vídeo. Com a possibilidade de acesso de todos a esta gravação. Tudo bem? Muito bem. Ainda, a gravação integral poderá ser feita por qualquer das partes, pelo autor ou pelo réu ou pelos dois. E veja bem aqui, ó, é isso que diz o código, sem autorização do juiz. Nem precisa pedir autorização do juiz. Você pode gravar, tá? Você pode gravar. Tanto o autor quanto o réu. Partes. Testemunha não. Testemunha não. Veja que ele não falou testemunha, ele fala parte. Qualquer das partes pode fazer a gravação integral, tá? Não precisa nem de autorização do juiz para fazer isso. Tudo bem? Belezinha? Bacaninha? Fácil. Então tá ótimo, maravilha. Muito bem, pessoal. Vimos a audiência de instrução e julgamento. Instrução e julgamento, que veja, você vai ter isso no artigo, olhe lá, acompanhe comigo, 358, que deverá ir até, olha só, tudo isso aqui que está aqui nós fomos comentando, falando, explicando, tá? De forma breve, rápida, através ali do nosso escrito, e irá até, olha só, até o 368, percebeu? Bastante, né? Bastante. Por isso eu utilizei esse método, essa técnica. Por isso que nós colocamos na lousa e fomos trazendo para vocês. E preste atenção no que eu vou falar. Lembra da linha do tempo? Lembra da linha do tempo? A gente desenhou a linha do tempo, foi colocando parte por parte. Aqui é uma outra parte. Veja, chegou nesse pedaço, depois do saneamento do processo, da possibilidade de julgamento, extinção, possibilidade de julgamento antecipado, conforme o processo, muito bem. Depois disso, audiência de instrução e julgamento. Percebeu? Aí onde você escrever instrução e julgamento, audiência de instrução e julgamento, essas informações que eu coloquei, elas estavam numa linha do tempo, exatamente. Então põe lá, instrução e julgamento, vamos tentar fazer aqui, só para você dar uma olhadinha, ó, repare comigo, você vem com a linha do tempo. Muito bem, aqui você teve a contestação. Aqui você tem, por exemplo, a possibilidade de revelia, que foi a última coisa que nós falamos. Revelia, muito bem. Aqui nós entramos naquela fase do saneamento. Saneamento do processo. Muito bem. Ou julgamento
conforme o estado do processo. Ó, saneamento do processo, julgamento conforme o estado. E aqui, pessoal, preste bem atenção, eu falei que isso aqui é uma fase que pode ocorrer ou não ocorrer, a gente não sabe. De qualquer forma, o que você vai fazer aqui na sua linha do tempo? Você vai colocar as informações sobre isso, puxa lá uma seta, explica o que é, como é que funciona. Aqui é a mesma coisa, você pode puxar aqui, ó, e vai explicando o que é que acontece aqui. As informações mais importantes, mais relevantes, você coloca na linha do tempo. E depois disso, após esta fase, o que vem? Vou colocar o que acabamos de falar. Olha lá, a audiência de instrução e julgamento. E aí, querido, o que você faz nesse momento aqui? Tudo isso que eu escrevi, que estava na lousa, lembra? Eu escrevi aqui, ó. Você pode escrever aqui embaixo, aqui em cima, em volta. João, mas não vai caber. Na minha lousinha não cabe. Mas você pode usar uma folha grande, né, pessoal? Para colocar cada uma dessas informações. Você tem no vídeo, não é? Tem no vídeo. Dá uma olhadinha lá no que está escrito. Tem que ler. Vamos combinar? Tem que ler o Código de Processo Civil? Óbvio que você vai ter que ler. Mas você pode pegar aqui e enumerar essas informações. Belezinha? Tá legal? Espero que tenha sido útil, que você tenha entendido. Nós vamos usar mais vezes essa técnica. Ela dá mais rapidez, né? E você não se esqueça de ler o código, por favor. Tá certo? Um forte abraço a todos. Muito obrigado pela paciência. E nos vemos então na nossa próxima aula, quando falaremos sobre provas. Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.